Abra sua Bíblia em Mateus, um pouquinho para frente aí da oferta, Mateus 14. Eu tinha falado aí para a nossa sonoplasta, que seria do 23, 25, né? Mas vamos do 22, tá? No comecinho aí. Mateus 22, Mateus 14, versículo 22. Amém? Amém não? Samile. Então vamos lá. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante deles para o outro lado. Enquanto ele se despedia, a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava considerável distante da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando os viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor disse: Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus falou: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, gritando: Senhor, salva-me. Amém? Deixa eu perguntar um negócio para você. Nos momentos de dificuldade, de problema, a quem você está clamando verdadeiramente? Vocês conhecem Pedro? Pedro era amigo, próximo ou distante de Jesus? Muito próximo, né? E aí nós iremos orar duas situações que irão fazer a diferença na vida do cristão. E aí nós iremos entender dois lados hoje. Um pouco do discipulador e um lado do discípulo. Quantos discipuladores nós temos nessa noite aqui? Quantas pessoas estão discipulando alguém? Quantas estão sendo discipuladas? Uma grande maioria. Nós iremos entender hoje, e por isso que nós vimos o grande desafio do discipulador, primeiramente. Porque quando nós falamos em discipulador, acredito que uns 30% levantaram a mão. E quando nós falamos daqueles que eram discipulados, uma grande maioria levantou a mão. Então nós iremos com um tema nessa noite, o grande desafio do discipulador. Nós iremos entender e ver as maravilhas que Jesus começou a nos mostrar. E é algo que nós temos que compreender cada vez mais. Jesus, quando ele chamou o povo, chamou os amigos aí, os discípulos, a equipe que estava junto com ele, chamou ele para passear de barco aí, né? Foram andando e em um determinado momento eles pararam o barco e Jesus foi para onde? Orar. E Jesus foi lá no seu momento de oração, no seu momento de intercessão. Ele queria mostrar ou falar alguma coisa para os seus discípulos, para o povo que estava ali. E isso só nos mostra que as maiores decisões, isso só nos mostra que as maiores atitudes que nós temos diante do Senhor, inicia-se na nossa oração. E aqui nós iremos ver um texto que fala de 2000 anos atrás, de algo que era para ser uma realidade nossa. Porque as pessoas, muita gente, e aí nós iremos falar sobre discipuladores nesse momento. Jesus, antes de falar alguma coisa com o povo, ele orou, ele se preparou. E o papel do discipulador, o papel do líder, o papel do pastor, é de quando ele vai falar algo com o povo. Se você for analisar, quando
Jesus estava preparando para mostrar alguma coisa para o povo, ele estava o quê? Orando. Antes de tudo aquilo que ele decidiu fazer, ele saiu em oração. Se você voltar esse texto mais para trás, você vai ver que antes dele operar um milagre, ele estava orando. E o discipulador, antes de fazer o seu discipulado, antes de dar um conselho, mostrar alguma coisa, ele precisa orar. E cada vez mais a igreja é desafiada em alguns projetos, e quando nós percebemos, quando nós iremos ver, as pessoas, todos, um grupo muito grande, como que está a vida de oração? Como que está o seu TSD? Nós estamos falando de Jesus. Teoricamente, vamos dizer a grosso modo, Jesus precisava ficar orando tanto? Se ele já veio para ser o diferente na terra, ele precisava de tudo aquilo? As pessoas sabem do mover, do milagre. E esses dias atrás, eu acho que um mês atrás, nós conversamos lá em casa e meu filho perguntou: pai, mas por que não acontecem os milagres que aconteciam antigamente? E aí foi onde eu comentei com ele, eu falei: meu filho, se a gente for colocar a busca das pessoas em oração, em jejum, em estudo da palavra, comparado a hoje, nós fazemos muito pouco. Nós poderíamos nos dedicar um pouco a mais. Só que aí vem a correria do dia a dia, vem filho, vem marido, vem trabalho. Nós deixamos muitas coisas para segundo, terceiro plano no nosso dia. Mas o que nós temos que entender é que nós estamos falando de uma pessoa diferenciada, que era Jesus Cristo. Se ele precisava, se ele fazia, é algo que, aos nossos olhos, teria que ser algo óbvio, que nós teríamos que fazer mais ainda. Mas a igreja em si, as pessoas, nós temos uma dificuldade muito grande em ter o nosso TSD. E aí é onde que vem as estratégias. O inimigo, ele quer cada vez mais nos afastar de Deus. O papel dele era que Jesus, quanto menos orasse, menos os milagres aconteciam. Quanto menos eu orar, quanto menos você orar, menos o agir de Deus vai acontecer. E aí, Jesus foi lá, orou e foi dar uma direção para a turma. E aí chega um determinado momento, que o povo se assusta. O povo se assusta achando que é um fantasma que está vindo ali no meio do mar. E quando eles deparam na situação, é Jesus. Mas nós iremos entrar na vida de Pedro nesse momento. Jesus, quando ele foi lá, ele quis trazer Pedro para algo sobrenatural. Para quê? Para que as pessoas que estavam junto com ele viessem a conhecer mais ainda os poderes de Jesus. O desafio da igreja, o desafio do discipulador é trazer o seu discípulo para um grau de intimidade com Deus. Para quê? Para conhecer mais ainda o poder, conhecer mais ainda tudo aquilo que Deus é capaz de fazer. Jesus se preparava, Pedro estava do lado. E aí eu pergunto mais uma vez para a igreja: como que está a sua preparação? Como que está a sua vida de intimidade com Deus? Porque naquele momento em que Pedro foi convidado a andar sobre as águas, é a mesma coisa que nós começamos a entender, que é a mesma coisa quando você desafia um discípulo seu a vencer a droga. Você convida ele para estar ao seu lado, sabe, para estar orando, jejuando, para estar fazendo as coisas para que ele consiga o quê? Vencer um obstáculo. Naquele momento, quando Pedro foi convidado a andar sobre a água, foi para quê? Para que Pedro vivenciasse mais um milagre. Olha que discipulador maravilhoso. Ele queria mostrar através desse movimento algo que ele já até sabia. Mas olha a necessidade que teve de Jesus convidar Pedro para fazer o caminhar. Olha a necessidade que você tem de trazer o seu discípulo para o seu lado, para que ele venha compreender um pouco mais, para que ele venha entender que milagres vão acontecer na vida dele. Porque quando isso acontece, aí se a gente for atrás da Bíblia, as pessoas às vezes têm uma dificuldade, mas o milagre é você.
Você já parou para pensar no milagre que Deus já fez na sua vida? Você já parou para analisar? Você já parou para refletir, para agradecer a Deus do simples gesto de você estar aqui nessa noite? E Jesus foi e trouxe Pedro para quê? Para que ele entrasse no nível mais profundo de conhecimento. E ali ele estava na aula prática, teoricamente. Ele estava ali para fazer aquilo ali na prática. O nosso papel como discipulador, levar os nossos discípulos ao quê? A um nível de intimidade maior. Levar os nossos discípulos a um nível de crescimento maior. Sabe por quê, queridos? Tem coisa que vai acontecer na sua vida que vai ser através do seu discípulo. Tem coisas que Deus vai querer mostrar para você que vai ser através de quem? Do seu discípulo. Jesus estava com interesse de quê naquele momento, quando pediu para Pedro andar ali? Ele queria mostrar para o povo a capacidade que ele tinha de fazer o mover. E vai ser através da sua vida que Deus vai lhe dar algumas estratégias. Você como discipulador, como líder, Deus vai lhe dar um direcionamento para você fazer, convidar, mostrar, trazer o seu discípulo para um outro grau de intimidade. Para quê? Para que o nome dele venha a ser glorificado. Para que o nome do Senhor Jesus, ele venha o quê? Crescer cada vez mais. Porque talvez não vai ser você que vai fazer a obra, o milagre. Não vai ser você que vai conduzir, mas vai ser o teu discípulo. Ele que vai, através do Espírito Santo, ele vai lá mostrar, ele vai trazer novas vidas. As pessoas vão olhar para aquele discípulo e vai falar, nossa, ali é só Jesus mesmo. E aí você convida ele a orar, você convida ele a buscar, você convida ele a ter uma mudança de vida. E aí o que acontece? As pessoas olham para ele e vão ver o quê? O mover sobrenatural de Jesus. Esse é o papel do discipulador. Esse é o papel do líder. Sabe, trazer o seu discípulo para que ele venha crescer cada vez mais. Mas para isso, nós precisamos o quê? Buscar mais a Deus. Jesus, ele tinha o momento dele. Se você for analisar, nos maiores milagres que Jesus fez, antes disso ele orou. Deus quer nos despertar nesse momento, um entendimento de que milagres vão acontecer na minha vida, na sua vida, na vida dos seus discípulos. Quando você se dedicar cada vez mais a conhecer a palavra. Quando você se dedicar cada vez mais, sabe, na busca, na oração. Nós temos que parar com esse pensamento de que as coisas não vão acontecer. Só acontecia naquela época. Porque é isso que está entrando na mente do povo, que as coisas não acontecem mais. Nós estamos chegando a um nível, a igreja está chegando a um ponto de que quando acontece uma conversão de uma pessoa que teoricamente era difícil, as pessoas já... Então nós precisamos, querido, compreender. E aí eu faço mais uma pergunta a você. Aonde você quer chegar? Aonde que você quer chegar após ter conhecido a Cristo? Qual o desejo que tem no seu coração? Porque a vontade de Deus é que nós venhamos a crescer cada vez mais. A vontade de Deus é que nós venhamos em estar numa intimidade com Ele, para que nós venhamos ao quê? Cada vez mais crescermos em conhecimento. Qual o seu objetivo? Quais os seus planos para amanhã? Para daqui uma semana? O que Deus começou com você? O que Deus falou para você? Qual o novo desafio que tem na sua vida? Ou você acha que nós iremos ficar com uma igreja com 30% de pessoas que estão discipulando e 70% pessoas que não estão discipulando ninguém? O sonho de Deus é que a igreja toda esteja o quê? Praticando. O sonho de Deus é que a igreja toda esteja envolvida. Sabe por quê? Porque tem muita gente lá fora que necessita de um discipulado. Muita gente lá fora precisa da sua ajuda. Mas nós precisamos compreender que nós temos que fazer algo a mais. Porque se você for entender, e aí você vai olhar, vai falar assim, mas Walter, eu estou na igreja há 3 anos, 4 anos. Tem pessoas que estão patinando assim, ó. Igual aquelas máquinas quando atola. Estão ali, ó. Sabe, patinando, não sai do lugar. E aí quando vai
quando tem um problema, quando acontece alguma coisa, o discipulador vai lá, chega. Primeira pergunta: como que está a tua vida de oração? Porque as pessoas querem o mover, mas não querem agir. E aí, quando nós perguntamos em si mesmo, qual o seu objetivo? E aí nós iremos entrar numa outra. Qual o objetivo que você tem com o seu discípulo? Você consegue ver que Pedro, ele tinha intimidade, era parceiro, estava junto ali. Mas Deus convidava, Jesus convidava ele para quê? Para um algo a mais. É o papel da igreja, ele trazer os seus discípulos, você trazer o seu discípulo para quê? Para um algo a mais. Sabe aqueles momentos prazerosos que você tem? Você precisa trazer o seu discípulo para ter também. Sabe aquele momento em que você se alegra, aquele momento em que você está ali numa animação, numa alegria, o mundo está acabando lá fora, mas você está com o teu coração cheio de Deus. Você precisa trazer o seu discípulo para esse nível de intimidade que nem você tem. Você precisa, sabe por quê? Porque Jesus fazia. Jesus trouxe os seus discípulos. Mas aí nós iremos entrar agora no nível para quem está sendo discipulado. Vocês acham que Pedro, no momento em que foi convidado, a atravessar o mar, atravessar a água, e aí num determinado momento ele afunda, o que a primeira coisa que ele fez? Senhor, o que ele falou? Senhor, salva-me. Vocês acham que ele estava bem orientado ou não? Porque ele foi e falou, Senhor, salva-me. Se você for olhar para trás no texto, tinha um monte de gente que estava perto dele. Ele poderia ter falado Nosé, ele poderia ter falado Shirley, poderia ter falado qualquer nome lá, dos amigos dele. Mas olha só quando o cara é bem treinado. Ele olhou e falou assim, eu vou para onde? Para o Senhor. Senhor, salva-me. E nós percebemos, queridos, que muitas vezes a igreja, as pessoas têm uma dificuldade tremenda em clamar ao Senhor. Tem uma dificuldade tremenda em chegar para o líder e desabafar. Tem uma dificuldade tremenda em chegar para o seu discipulador e falar assim, ei, eu preciso de ajuda. Porque se você for analisar, a maioria dos problemas, quando chega, ele já está quase no fim. Ou a pessoa já fez, ou já está quase feito. Pedro, vocês acham que Pedro precisava clamar ele naquele momento? Os caras eram amigos, íntimo, estavam próximo direto. Ele precisava clamar? Jesus estava olhando, com toda a sua misericórdia. Vocês acham que Jesus ia deixar ele afundar ali? Ele não ia. Mas o que ele esperou? O clamor. É isso que ele espera de você. É o seu clamor. É isso que Jesus espera, sabe, na sua vida. Que você o clame. Porque muitas vezes as pessoas estão buscando ajuda lá fora. Muitas vezes as pessoas estão buscando ajuda com a pessoa do trabalho. As pessoas estão buscando ajuda com outros tipos de pessoas. Com parentes, mas esquecem que a primeira pessoa que você precisa entregar os seus problemas é ao Senhor. Eu participei ontem de uma situação, eu não sei bem ao certo o que foi, mas eu fui trabalhar e fui fazer um serviço na casa de um pastor amigo nosso. E na hora que eu estava me arrumando para ir embora, eu sentei para tomar uma água, e nós ficamos conversando e tal. Me chega um jovem na casa do pastor lá, de bicicleta. Ele no meio do caminho, ele já vinha chorando. No meio do caminho ele já veio. E aí quando o pastor olhou para ele, o pastor falou, sente aqui meu filho, já era, desabafou. Começou a chorar. Começou a, lacrimejar de uma forma que a gente olha e fala assim, meu Deus. Vocês me conhecem, né? Para mim não ficar chorando. Eu fui lá e bati nas costas do garoto, que eu não conheço ele. Eu falei, parceiro, você fez a melhor coisa. Foi pedir ajuda para o seu pastor e partir. É isso que nós temos que fazer.
No momento de dificuldade, no momento de turbulência, no momento das maiores problemas nós precisamos o quê? Clamar às pessoas. Mas é algo que vem colocando, sabe, na mente do povo, de que às vezes você olha o problema, quando acontece, ele já está quase para acabar. O casamento já está quase para separar. A agressão já está quase para matar. No trabalho não consegue, quando vai ver já está quase sendo demitido. Não pede ajuda, não pede socorro. Querido, se tem algo que eu estou ficando profissional, estou ficando bom. Não, chorar não. Essa foi boa, né? É na hora que o sapato aperta, eu ligar para o pastor Marquinhos. Sabe, na hora que as coisas têm de tomar uma decisão, de fazer algo, eu chegar e pastor, e aí? Ele fala, filhão, tu já orou? Filhão, tu já buscou a Deus? Esse é o nosso papel. O sapato aperta, não tem essa, o zap então, rapidinho. Porque nós precisamos, porque se você for analisar, queridos, o que fez a diferença naquele gesto do afogamento foi clamar. Poderia acontecer de Pedro, né, Jesus ir lá com a misericórdia, sem Pedro falar nada. Eu acho que só por Pedro ser aquele caba bem duro, né, brabo, acho que Jesus ia deixar ele tomar uns 2 caldozinhos, né, para dar uma aliviada, né. Mas não. Pedro, na hora do sufoco, na hora do desespero, o que ele fez? Senhor, ajuda-me. O desafio nessa noite, queridos, é que você compreenda que quando você levar o seu discípulo a um nível de entendimento, sabe, que vai chegar ao ponto que tudo que ele for fazer, ele vai lhe mandar uma mensagem, ele vai ligar para você, amém. Sabe o que é isso? É o mover de Deus na vida dele, que ele está compreendendo, e ele entende que ele precisa de ajuda, e nós temos que entender, queridos, que nós precisamos de ajuda. Você precisa de ajuda. Você precisa, sabe, no momento de decisão, você precisa clamar. Nós tivemos 2 louvor hoje que falou de clamor, que falou de socorro, que falou de ajuda. E o desafio maior é esse, é colocar no seu coração a importância que você tem que ter de entender que você precisa clamar. E nesse contexto todo, se você for analisar a vida de Pedro, quando ele clamou, Jesus ajudou ou não? Ajudou. Oh, glória. É óbvio, né, Walter, que ele ajudou. E você? Quando você clama, Jesus te ajuda ou não? As pessoas acham que não. Quando a gente ora, quando a gente está lá, sabe, no momento de oração, está ouvindo um louvor, às vezes você está no seu carro, às vezes você está no seu trabalho, você está em algum lugar, você clama, você pede uma resposta de Deus, você pede alguma coisa, aí não acontece nada. Aí você acha o quê? Deus não está nem me ouvindo. Mas é nesse momento, querido, é nesse momento, a sua oração, a sua busca, sabe, a intensidade daquele momento seu, já está vendo Deus agir. Porque como que era antes a vida do cristão? O sapato estava apertando, né? Esses dias para trás aí, fui na casa de um rapaz e o cara estava com uns 10 anos ou mais que não me via. Quando ele me viu, ele falou, Valtinho do céu. Que quando ele me viu, eu pesava 68 quilos. Hoje eu estou beirando uns 100. Ele falou, meu filho, o que foi isso? Eu falei, parceiro, é o seguinte, quando tu fica brabo, nervoso, o que tu faz? Eu tomo uma. Eu falei, eu como. E quando tu tá alegre, feliz e tal, o que tu faz? Ele falou, ixi, eu tomo uma. Eu falei assim, eu acho uma picanha. Tudo isso para nós é um pretexto, né, de que acontece na vida, é algo por isso. Aí eu falei para ele, essa é uma diferença. Só que aí tem o por trás de tudo isso. Eu estou brincando, falando com você a respeito do alimento. Mas o primeiro alimento, quando eu estou bravo, quando eu estou triste, quando eu estou feliz, é clamar a Deus.
É isso que tem que acontecer na minha vida e na sua, indiferente do que acontecer. Indiferente daquilo que está acontecendo na sua vida. E aí você olha e fala assim, mas eu não consigo ver nada. Eu não consigo ver o agir de Deus na minha vida. Se fosse antes, quando estava tudo esse negócio tenso e estava tudo difícil, o que você fazia quando você não conhecia Cristo? Suas atitudes eram outras, queridos. Olha só o que Deus já está fazendo na sua vida. Eu assisti uma ministração que um dia a pessoa reclamava de que não tinha tempo para Deus. E aí quando ela foi ver, ele já orava, ele lia um livro, ele fazia tanta coisa para Deus, só que o inimigo coloca na nossa mente é que a gente não está fazendo nada. Mas olha só a maravilha que Deus já fez, olha só a maravilha que Deus já está fazendo na sua vida quando você clama a Ele. Antes a sua decisão era outra. Antes, no momento da dificuldade, no momento de problema, a primeira coisa que você fazia, ir para o caminho errado. Eu creio que a maioria. Mas aqui, esse exemplo de Pedro, parceiro de Jesus, quando ele estava passando pelo problema, ele clamou. Agora, o seu clamor, escute, o seu clamor, ele não vai ser em vão, não. Sabe por quê? O que aconteceu quando Pedro clamou? Imediatamente Jesus estendeu a mão. Estendeu a mão e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és filho de Deus. Ei, o teu clamor vai mover pessoas que estão lá atrás de você. O teu clamor, a tua oração, a tua busca em Deus vai mover aonde? Vidas lá fora. Porque quando Pedro clamou, queridos, como ele pediu ajuda, Senhor, me ajuda. Naquele primeiro momento estava saindo apenas o quê? A vida de Pedro. Quando você clama, quando você pede, naquele primeiro momento, só quem está sendo beneficiado é você. Não. Quando você clama, queridos, sabe, no momento do seu casamento, você está passando por dificuldade, por turbulência, separa, não separa, briga, não briga, briga, não briga. Aí você clama ao Senhor, o marido já vem abençoado, o filho já vem, os familiares já vêm. Quando você está com algum problema, sabe, no seu trabalho, quando você clama, não é só você não que é beneficiado. Pedro aqui naquele momento, ele pensou, Senhor, me ajuda. E ele não conseguiu ver que um monte de pessoas ali atrás, o que aconteceu? O que aconteceu quando ele clamou? O povo todo disse, Senhor, tu és o Todo-Poderoso. Quando você clamar e quando você alcançar a sua vitória, aquele povo que está lá atrás, muitos deles torcendo para que não aconteça, eles vão ver o mover de Deus. Eles vão ver o milagre que vai acontecer na sua vida. Ele vai ver o sobrenatural agindo, que eles vão olhar e vai falar assim, é só o Jesus que pode mudar. É esse que você tem que entender. O clamor, quando você ora, quando você pede, o primeiro beneficiado é você. Mas tem mais um monte de gente. Nós demos um exemplo, né? Nós falamos uma vez da Mazé, né? Mazé estava chegando na igreja, aquela coisa toda, e aí foi lá, Mazé vai, a Patrícia encostou, não sei quem encostou, foi. Quando foi ver, tinha um monte de mulher junto com a Mazé. Naquele momento, a Mazé pensou em quem? Nela, clamando, buscando, pedindo ajuda. Oh, meu Deus, abençoa meu marido. Oh, benção esse Patrick. Né? Muda. Nós já tivemos algum momento juntos que as pessoas olham para o Patrick e falam assim, mas tu está na igreja? As pessoas eram acostumadas a ver lá fora, mexendo no som. E aí as pessoas veem o quê? Só Deus mesmo. Aquilo ali iniciou na vida das pessoas, iniciou na vida da Mazé, que aí foi um monte de pessoas. Hoje tem pessoas, eu creio nisso, que tem pessoas por aí longe, que conheceram a Jesus Cristo através da vida da Mazé. Que no momento do clamor, no momento da dificuldade, ela foi lá, ela estava pensando primeiramente nela, no marido e nos filhos. Mas aí depois veio mais um monte de gente. A mesma coisa é com você. Pense em você.
Pense primeiramente em você. Não eu vou clamar a Deus, eu vou pedir a Deus para me fortalecer. Eu vou pedir a Deus para agir, para mudar, para transformar. E aí você vai ver a diferença, não somente na sua vida, mas na vida das pessoas que estão ao seu redor. Porque Deus fez isso, Jesus fez isso na vida de Pedro. Quando ele foi lá e ele entrou no barco, Jesus ainda brincou, né? O homem de pequena fé. Porque duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Já foi. Clamar. O clamor de Deus, ele para tudo. É a tristeza, é a angústia, a decepção, é o dinheiro que falta. Deus, ele para tudo. Ele entra com o agir dele, da mesma forma que entrou na vida de Moisés, de Pedro. Para quê? Para que as pessoas reconhecessem a importância dele. Para que as pessoas reconhecessem o poder que ele tem. E aí mais na frente ele fala: então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Escute uma coisa. Vidas serão transformadas através do Espírito Santo de Deus, mas quando você clamar. Vai ser o teu clamor que vai fortalecer, vai ser o teu clamor que vai trazer, da mesma forma que aconteceu com Pedro. Pessoas irão adorar ao Senhor através do teu clamor. Amém?